Eu já vou passar a palavra para o Sérgio. Era para ele estar sentado na poltrona do meio, mas ele tem uma mania de gostar de ficar na ponta esquerda. Então, ele roubou o meu lugar e eu tive que ficar aqui. Então, a palavra está com você. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade de discutir a questão da comunicação diante dessa atualidade das redes, né? As redes informacionais, elas adquiriram uma relevância muito grande e elas passam a cada vez mais se tornar uma plataforma hegemônica da comunicação, né? Então, como eu sabia que o Renato Rovai vinha antes de mim, minha intervenção vai ser teórica, tá? Eu vou procurar colocar alguns parâmetros de quem discute esses temas a partir da análise das teorias de comunicação ou da sociologia da comunicação, da antropologia da comunicação. Mas eu acho que tem uma rede querendo entrar aqui. Mas eu acho que é útil. Eu vou rapidamente fazer um trajeto de discutir o cenário das redes informacionais e vou falar do que é a imprensa, na minha opinião, hoje, as dificuldades dela nessa sociedade em rede. Então, mas a minha abordagem vai ser um pouco mais teórica. O termo ciberespaço, que passou a ser muito utilizado para identificar, na verdade, o cenário virtual, ele nasce de um romance ficcional do William Gibson, que é esse cara, esse romance chamado Neuromancer, onde ali ele cria essa expressão nos anos 80. Esse livro foi publicado em 1984 e ele remetia a uma situação onde a pessoa se conectava, mas ela poderia, na verdade, ter uma existência além do espaço físico e do seu corpo. Então, isso é uma imagem que acompanha todo o ideário da comunicação em rede. A comunicação em rede, as pessoas, inclusive, falam: isso é virtual, não é real. Como se o mundo virtual fosse um mundo que existisse desconectado da nossa presença. E, na verdade, é desconectado da presença, mas não é desconectado da realidade. E isso gera muito a confusão. Mas essa apropriação, ela só surge no mundo das redes, porque você não tinha isso, no caso, para identificar a expressão da televisão, do rádio. Você não falava uma esfera televisiva, você fala de uma esfera virtual em relação à comunicação mediada por computador e por redes. E a expressão que vai sintetizar esse mundo que poderia existir ali no interior das redes é a expressão ciberespaço, que nasce do mundo da ficção e entra e vai adentrando para o mundo da ciência. Vários pesquisadores e cientistas usam essa expressão. Só que quando William Gibson escreve isso, ele já escreve isso numa realidade concreta da ampliação dos computadores, da computação, da microeletrônica, e uma alteração na comunicação. A alteração que veio sendo trazida a partir, principalmente, de uma série de inventos, de uma série de pesquisas, mas de um esforço de pensar a comunicação de uma maneira diferente. E um dos caras mais importantes nisso na verdade, o Norbert Wiener, que é esse senhor, essa foto. O Wiener, ele escreve o livro Cibernética ou Controle e Comunicação de Animais e Máquinas, nos anos 50. E é muito interessante isso, porque boa parte da perspectiva de análise do Wiener e das proposições que ele traz vai reconfigurar todo mundo da comunicação, e vai alterar a nossa forma de pensar. Na verdade, a ideia do Wiener, primeiro, é que você não tem vida sem comunicação. E não tem vida
sem comunicação, porque para o seu organismo permanecer vivo, ele precisa se comunicar internamente e se comunicar com o exterior. Então, na verdade, as formas de controle da vida dependem da comunicação. Não há comunicação para ele sem feedback, sem retorno. Então, na verdade, ele vai fazer uma série de teorias, essas teorias vão dirigir a ideia de cibernética e vão gerar uma rede. Uma rede que não é mais uma rede que a gente está acostumada. Uma rede como esse tipo de rede que tem aqui, que tem um ponto central e que conecta pontos dispersos. Por exemplo, a Rede Globo de televisão é uma rede. Por analogia ou por expressão efetiva, ela é uma rede, só que ela é uma rede central. A rede que o Norbert Wiener fala e o Paul Baran vai construir depois, que vai dar origem à internet, é uma rede distribuída. É uma rede onde todos os pontos podem se conectar com outros pontos. Mas repare uma coisa interessante nisto. É muito interessante. Para haver dispersão e comunicação, para a comunicação poder ir mais longe, ela não pode existir sem controle. E é isso que as pessoas muitas vezes não entendem. Como é possível a internet ser uma rede de comunicação que garanta a liberdade e, ao mesmo tempo, ser uma rede de controle? E é aí que eu chamo a atenção de todos vocês. A internet só pode ser uma rede distribuída exatamente se ela for uma rede de controle. Por quê? Porque na hora que esse computador, vamos supor que esteja aqui na ponta, quiser se comunicar com esse aqui, na hora que esse computador mandar uma mensagem para saber o que está nesse site aqui, ele tem que ter, na verdade, a sua localização na rede para que as informações voltem para o seu devido lugar. Voltem para aquela máquina e não para uma outra máquina. Então a rede, ela é uma rede que assegura a liberdade, mas ao mesmo tempo é uma rede de controle, ao contrário do que é amplamente divulgado pela imprensa, cultuando o senso comum. O jornalista não deveria chamar a internet de selva, onde todos podem fazer o que quiser, porque se tem uma rede que é uma rede de controle nunca jamais vista, é a internet. Para você se esconder dentro, uma máquina dentro desta rede, você tem que ter perícia. Você tem que ter perícia informática. Você tem que saber se esconder. Porque, do contrário, a sua máquina, a sua posição vai ser localizada. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque, na verdade, a internet passa a ser a expressão da comunicação em rede e passa a recobrir todo o planeta. E, tirando a comunicação face a face, todas as outras formas de comunicação vão cair dentro da rede. Estão caindo dentro da rede, das redes informacionais, das redes digitais. O que leva um sociólogo como Manuel Castells, que era um sociólogo de movimentos sociais, que estava na Califórnia, na Universidade da Califórnia, discutindo movimentos sociais, ele começa a ver transformações ali em São Francisco, na Baía do São Francisco, que veio a ser conhecido como Vale do Silício, e ele viu os impactos urbanos e sociais que essas tecnologias estavam trazendo. E aí ele começou a se preocupar com isso. E aí que ele vai fazer aquela trilogia Era da Informação, que tem a sociedade em rede, o poder das identidades e o fim do milênio. Ele, ao estudar isso, ele tem algumas frases, por exemplo, a rede é a mensagem. Isso é um diálogo que ele está fazendo com um grande teórico da comunicação chamado Marshall McLuhan, que é dele, Marshall McLuhan, a expressão aldeia global. Ele diz que o mundo com as comunicações eletrônicas, ele falava na época de rádio e televisão, estava encurtando tanto as distâncias que nós estamos voltando a viver numa aldeia, numa tribo, é uma expressão que depois, no mundo da rede, veio a ser comparável com a ideia de comunidade.
Para quem é sociólogo, você não usa a comunidade para falar de grandes estruturas. Você usa a comunidade para expressar uma vila de pescadores, para expressar uma pequena cidade onde todo mundo conhece todo mundo. Só que no mundo digital, a gente veio a usar uma expressão que é comunidade, comunidade virtual, comunidade de desenvolvimento, comunidade de software. Então você veja, os conceitos foram sendo alterados. E o Manuel Castells, ele disse, a tecnologia da informação é hoje o que a eletricidade foi para a era industrial. Entenda bem, eu gosto de selecionar essa frase exatamente porque ela demonstra de maneira contundente o momento que a gente vive. É assim como há 130 anos atrás Santos não tinha luz elétrica, as ruas eram um lampião de gás ou escuras, as nossas casas não podiam ter uma iluminação adequada à noite, as escolas não existiam à noite, era impossível você fazer uma série de coisas. A eletricidade é uma expressão do uso da energia do mundo industrial. Ela penetrou no dia a dia das pessoas que quando nós nascemos, vivemos, andamos por aí, ninguém pensa das transformações que a energia elétrica trouxe. E a energia elétrica é a típica energia do mundo industrial. O Castells faz essa colocação para falar de uma outra coisa que está acontecendo gradativamente, está mudando o cotidiano das pessoas e as pessoas muitas vezes não se dão conta. Que é o quê? Que quando ele fala que as tecnologias da informação estão penetrando no nosso cotidiano de tal forma que o impacto será o que a energia elétrica trouxe para o mundo industrial, ele diz assim, de repente, nosso cotidiano está sendo organizado por tecnologias da informação, cada vez mais. E cada vez mais a gente vai dependendo dessas tecnologias. Não é porque a gente precisa, é porque nossa organização vai dependendo das mesmas. Nós vamos nos organizando para fazer as coisas a partir destas tecnologias. E elas vão penetrando e mudando a nossa vida. Repare uma coisa, eu particularmente não me lembro como era a minha vida antes do celular. Não me lembro. Eu nem consigo lembrar como é que eu marcava um encontro. Por quê? Porque hoje a organização nossa... acontece isso com a indústria também. A gente se organizou em torno do carro, depois não consegue abandonar o carro. As cidades não conseguem sair com essa coisa maluca que é o carro. O carro que tem um amigo nosso que fala 2 toneladas para levar 60 quilos. O maior gasto de energia é para levar o ferro e não para levar a pessoa. Não é para o fim, é para o meio. É uma coisa maluca. Mas nós organizamos a nossa vida em torno daquilo. E aí, cara, é mais fácil fazer a revolução socialista do que viver sem carro nas cidades hoje. É onde as utopias falham. Mas por que eu estou usando esse exemplo? Para mostrar que nós estamos nos reorganizando o nosso cotidiano e cada vez mais nos tornando dependentes de tecnologias da informação. Caramba, meu, cara, o negócio aqui está entrando, né? Na verdade, o que eu queria chamar a atenção de vocês, por isso que eu falei, eu vou ser rápido, que eu falei que eu faria uma intervenção mais teórica, é que nós estamos num tipo de sociedade que depende muito de comunicação e de comunicação digital. Portanto, é uma sociedade, se você for observar as preleções de um filósofo Deleuze, ele chamaria sociedade do controle. Mas entenda bem essa palavra controle. Controle não é algo que te oprime. Controle é algo que te controla. Na verdade, é algo que você se sente liberto com o controle. Você pega o teu celular, é uma maravilha. Você vai para qualquer lugar, fala com todo mundo. Você ganha mobilidade, você não precisa estar no escritório, você dá ordem, você recebe informação. Você está tão feliz quando usa o Google, o Gmail, o YouTube. Você faz tudo isso, mas tudo isso está deliciosamente, prazerosamente, que você usa, ele está também te controlando. Ele está pegando todas as informações, ele está definindo... Por exemplo, eu subi a serra com o Google Map ali, desculpa. Aí eu até... Enfim. E aquele pontinho veio acompanhando. Pi, pi, pi. Eu brinquei assim, eu falei, nossa,
os caras podem acertar um míssil na minha cabeça. E podem. Porque você vem... O que é isso? Isso não é nada, isso é controle. O que é controle? Controle é um tipo de expressão da nossa sociedade. Desculpe, não é disciplina. Não é algo que é típico de uma sociedade anterior. O controle, segundo Deleuze, ele liberta você dos ambientes fechados. Mas ele tem um outro tipo de totalidade, de totalitarismo. Ele te acompanha em tudo. Ele não quer te impedir de fazer algo, ele quer te modular. Ele quer, efetivamente, delimitar alguns espaços. Aí você pode dizer, nada disso existe. Bom, não é que não existe, você pode achar que isso não é relevante na comunicação e na socialização, nas sociabilidades. Mas é bastante relevante como expressão da nossa era informacional. Essa expressão da era informacional, eu trabalho com a ideia de capitalismo cognitivo. O capitalismo nosso, ele não é um capitalismo do mundo industrial mais. Existe mundo industrial? Existe. É que senão, existe agricultura? Existe. Mas repare uma coisa, a própria agricultura está sendo dominada pela cognição, está sendo dominada pela biotecnologia, está sendo dominada pela digitalização, está sendo dominada efetivamente por técnicas que chegam no plano do gene. Portanto, o que é o gene? É a última unidade conhecida por nós da informação que define, na verdade, a reprodução da vida. Então, ela é muito parecida com o bit, a última unidade da informação, 0 e 1. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte, a digitalização viabiliza uma forma de relacionamento com a reprodução da vida que é um negócio muito tenso. A gente não tem todas as consequências disso. E a gente é obrigado a assistir o William Bonner falando rotundas e contundentes bobagens no Jornal Nacional sobre biotecnologia, sobre coisas de modo acrítico, sem pensar para onde isso está indo. Entendeu? O que é esse tipo de caminhos de digitalização das formas de reprodução da vida? Não é o tema da minha palestra, mas eu estudo isso e acho elementos muito sérios. O capitalismo hoje, ele se faz não mais como o capitalismo industrial. Ele depende do conhecimento, portanto, muito fortemente, e ele não é feito mais dentro das empresas, ele não depende mais das grandes estruturas. Vou dar um exemplo para vocês contundente. Apesar do Facebook ter passado em audiência o Google no mundo, em acessos, né? Queria chamar a atenção de vocês. O que é o Google? Alguns prédios no mundo com mais de 300 mil computadores, servidores de rede. Isso aí você fala, nossa, é grana para caramba. Sim, mas não é nada. Isso não é nada. 300 mil computadores de rede, 500 mil computadores, não sei quantos por andar, aquelas geladeiras, aquelas plaquinhas, aqueles racks. Bom, isso aí qualquer um faz. Eu quero saber como é que você faz aquilo funcionar daquele jeito. Aquilo você não faz com aquele... O grande negócio do Google são as pessoas que trabalham no Google. Aqueles computadores não são nada. Um país da África pode fazer. Qualquer país da América do Sul pode fazer. O que você precisa para fazer funcionar aquilo? Inteligência, cognição, capacidade. E aquilo não foi feito lá dentro, aquilo veio com as pessoas de fora. Portanto, o que dá valor é externo aos ambientes de trabalho, depende cada vez mais das pessoas. Essa realidade é que a gente chama de capitalismo cognitivo. O capitalismo cada vez mais depende, na verdade, de uma lógica de inventividade, de externalidade, e não de uma lógica de reprodução e de internalidades. E isso tudo é feito, eu já falei um pouco antes, com metalinguagem digital, que é uma coisa, para mim, impressionante. Eu achava... É impressionante. É tão impressionante quanto o computador. Reduzir toda a expressão simbólica da humanidade em 0 e 1. Você traduz som, texto, imagem e 0 e 1. 0 e 1, 0 e 1.
Essa é a base da convergência de tudo. Essa metalinguagem digital que você pode observar que tudo isso que eu estou falando até agora, para alguns caras como Lev Manovich, não poderia existir sem o software. Ele, inclusive, dialoga dizendo por que os estudantes de comunicação, os estudantes todos que estão impressionados com a internet ou as mudanças de jornalismo, não entendem uma coisa. Nada disso existiria, ou existe, sem uma coisa que se chama software. Nada disso. Ele até tem uma frase melhor que ele diz: os trabalhadores do conhecimento, os analistas simbólicos, as indústrias criativas, as indústrias de serviço, todos esses jogadores fundamentais da economia na sociedade da informação não podem existir sem software. Aí você fala, e daí? Todo mundo tem que ser programador? Não, todo mundo tem que prestar atenção no software. O que é o software? É algo que eu uso, é como roupa. Não é. Software atua no plano da cognição. Software atua no plano da comunicação. Software é o intermediário da nossa convivência na era da informação. Portanto, não dá para lidar com software como se lida com papel de pão. Não dá. Então você precisa ter visão crítica sobre as dependências que ele cria, as formulações que ele... as liberações, desculpe, que ele nos assegura. Então, o que eu estou chamando a atenção nesse mundo aqui é que nós estamos nesse cenário. E nesse cenário, a comunicação adquire uma relevância muito grande. E a comunicação internet, eu só vou pontuar, ela é completamente diferente da comunicação pré-internet. É muito diferente da comunicação mais unidirecional, mais analógica, mais centralizada, para uma comunicação distribuída, transnacional, multidirecional, enredada. Ela é muito diferente. E eu queria mostrar que essas diferenças começam a cair na nossa população. O Brasil é um país muito grande, muito desigual, apesar do governo Lula, ele ainda é muito desigual mesmo. Agora, repare numa coisa, a última pesquisa do Comitê Gestor da Internet, é uma amostra que é feita há mais de 6 anos, gigantesca, zona urbana e rural. Aqui a gente já vê que 53% dos brasileiros já, na verdade, acessaram a internet. E, na verdade, 66% desses que acessaram a internet acessam diariamente. Nós estamos falando de um número muito grande de pessoas. Nós estamos falando aí de mais de 60 milhões de pessoas praticamente acessam a internet diariamente. E uma coisa interessante, que essas pessoas elas já começam, a maioria delas tem acesso em casa. Dos que acessam, tem acesso em casa, 67%. E uma coisa interessante, que o envio de e-mail é uma coisa, claro, que ainda é bastante usada, mas o uso de mensageria instantânea é muito forte. Isso começa a alterar a vida para quem se comunica, para quem é profissional de comunicação, porque a mensagem instantânea é uma mensagem que pode o cara estar em Pequim, estar em Moscou, estar em Montevidéu, não importa, ele está instantaneamente em contato com você, mas isso não é uma dádiva sua, comunicador profissional. Todo mundo está fazendo isso. Então você acha que está por cima, cobrindo a fonte, falando diretamente do Afeganistão, e a Gaviões da Fiel também. Por quê? Porque é muita gente que diz estar fazendo isso. E repare que 70% da zona urbana, 70% aqui, participam de redes de relacionamento. É um negócio brutal. Redes de relacionamento. Então, muitas pessoas começam a se informar por redes de relacionamento. Então, você tem o uso de nanoblogs muito pequeno, perto das redes outras. Agora, é expressivo, 22%. 1/5 dos internautas estão se informando de um modo que é o uso de Twitter, nanoblogs e tal, né? Agora, me chama muita atenção a parte seguinte disso. Olha só, criam blogs ou páginas na internet
15% dos brasileiros. Cara, isso é uma coisa, para mim, extremamente interessante. Por quê? Porque a escrita estava banida da comunicação. A escrita estava detonada. Imagine que alguém escrevia uma carta, gente, antes da internet. Porque a metáfora do e-mail, né, que é uma correspondência digital, as pessoas hoje não conseguem nem namorar mais se elas não escreverem. Elas têm que escrever, então elas têm que se comunicar. Ah, mas está alterando a nossa linguagem. A língua é viva e ela se altera assim. Ela se altera, sempre foi assim. Mas repare que isso é contundente. O cara atualiza um blog, atualiza um site. É um número muito grande de brasileiros que fazem isso diariamente. E uma coisa que é preciso acompanhar. As pessoas baixam mais músicas do que leem jornais na internet. Aí você fala, e daí? E daí que isso é positivo, porque elas estão se informando onde? Nas redes sociais, com os links das redes sociais. Elas estão... Porque é um erro dizer as pessoas não estão se informando. As pessoas não... É um erro brutal. Elas se informam com aquilo que elas querem, como sempre foi. Porque o cara compra o jornal e lê só a parte de esportes. Ele aqui está se informando e, ao mesmo tempo, está baixando música. Ó. Num país com a banda larga horrível que a gente tem, 51% dos brasileiros baixam música. E, para o desespero dos formuladores da estratégia da Rede Globo, 58% assistem filmes e vídeos no YouTube. Para o desespero daquele cara, eu esqueci o nome dele, que ele anda processando todo mundo agora. Até me deu... Quem? Ali Camel. Ali Camel. Ele diz, como iremos sobreviver nesse vendaval onde todos querem ver um vídeo na internet? Eu falei, nossa, que dramático. É só você olhar que é uma tendência, isso aqui não vai parar. É que eu, infelizmente, não trouxe a série histórica. Ela é crescente, ela vai se estabilizar em algum momento. Mas as pessoas estão usando a rede para, olha que loucura, baixar e download de jogos e agora assistir TV em tempo real. E com a convergência, com a melhoria da banda larga, do streaming, a rede, a TV cairá dentro da rede. Esse papo de TV digital ali já era. Eles tentaram fazer um acordo para atrasar a interatividade e não vai rolar. Por isso que quem bolar uma forma interativa de trabalhar a televisão vai sair na frente. Ninguém conseguiu. Ninguém conseguiu. As pessoas fazem um videozinho, mas ninguém trabalha. Quem está mais perto disso é a BBC. Mas está longe. Ninguém trabalha narrativas de games, que são narrativas múltiplas, no ambiente da comunicação. Para nós isso é um paradigma que não quebra. Não, é linear. A gente fala que não, mas é. É a narrativa linear, tal. Ninguém bola um vídeo onde eu entro na porta do lado e vou no ambiente do lado, vejo uma cena, volto. Eu sigo a minha narrativa diante de uma história como se eu estivesse no mundo aqui. Como é num game, na verdade. A gente não consegue fazer histórias assim, mas isso é uma outra conversa. Na verdade, o professor Yochai Benkler, ele diz que existe um arranjo comunicacional que foi alterado em 3 dimensões pela rede. Correndo aqui, ó, a primeira, antes a internet, ela melhorou a capacidade de nós fazermos mais coisas por nós mesmos. Tem gente que diz, não, isso não é verdade. É verdade. Com a internet, pensa no mundo sem a internet. A internet melhorou, você pode fazer muito mais coisas do que você quer do que no mundo dominado pelo mass media. Então, a internet melhora nesse aspecto, ela dá mais autonomia nesse aspecto. 2, ela aumenta a capacidade de agir coletivamente. O jornal, o rádio, a TV aumentou do mundo sem isso. Mas perto do jornal, rádio e TV nem se compara. A internet permite coisas coletivas como o Wikipedia, permite fazer um software como o Linux e uma versão do Linux como o Debian. E as pessoas nem se conhecem presencialmente. Não tem sede, tem 7 servidores no planeta.
Tem vários softwares assim. Então as pessoas fazem coisas juntas, como nunca fizeram. E Como? Obrigado. A própria internet. Ela melhora a capacidade dos indivíduos fazerem coisas fora da lei de oferta e procura do mercado. Os próprios softwares livres, os ambientes de compartilhamento, de troca. E ela faz uma inversão no ecossistema de comunicação que muita gente não aceita. E eu já estou com só 55 telas para acabar. Muita gente não aceita essa inversão. Na internet é fácil falar, o difícil é ser ouvido. O que faz surgir uma economia da atenção. O que vale é como conseguir a atenção das pessoas. Esse é o problema. E não como falar. Falar, eu subo agora, nós juntamos aqui, subimos um mega, ultra, hiper, plus portal. Quantos caras vão ver? Não sei. Então os publicitários chegam para você e falam: estou produzindo o último viral. Como assim? Ele está produzindo o último vídeo. Se vai ser viral ou não, quem vai decidir é o internauta. Então, na verdade, o que está acontecendo é o seguinte: é fácil produzir, mas isso é muito bom. O difícil é ser visto, ser lido, ser ouvido. Isso, ser visto, ser lido, ser ouvido, é poder comunicacional. Como eu já estou estourando, é uma noção que eu e outros pesquisadores trabalhamos e que é muito interessante você ver no caso do Wikileaks o que é um poder comunicacional. Você veja, o Wikileaks estava lá há muito tempo e aí o que ele fez? Quando ele bateu no governo americano, aí ele foi atacado. Retiraram do site, né, os caras. E aí o que aconteceu? Imediatamente tiraram o site dos caras do ar, surgiram centenas de sites espelhos. Cortaram o financiamento deles, que a gente dava dinheiro pelo PayPal, Credit Card e tal. Não adiantou, porque houve uma reação de protesto. Um acesso grande aos sites do Mastercard, Visa Eletro. Esse acesso grande, esses sites não conseguiam ficar de pé, eles caíam, gerando prejuízos enormes nas transações de comércio eletrônico. Então, na verdade, várias redes de ativistas pró-norte-americanos se organizaram para apoiar o governo americano na sua cruzada contra a verdade, divulgada pelo Wikileaks, e outras redes maiores do que a dos ativistas pró-americanos se organizaram para apoiar a verdade dita pelo Wikileaks. O que acaba de dizer a vocês é o seguinte: é muito interessante essa frase do Bard e do Soderquist, que é: todo ator individual na internet decide sobre si mesmo, mas carece da capacidade e da oportunidade de decidir sobre qualquer um dos demais atores. Isso, na verdade, está em questão hoje. Eu vou direto ao ponto aqui, porque eu já falei demais. Isso está em questão com a seguinte coisa. Hoje, uma das maiores formas de poder comunicacional e de poder, portanto, é a capacidade de criar redes. Então, é mais ou menos assim. O Zuckerberg tem mais capacidade, tem mais poder que qualquer um de nós aqui. Sabe por quê? Porque ele criou uma rede chamada Facebook. E todos nós usamos. Ou muitos de nós usam. Isso é poder. Cortaram o som? Não. Isso é poder. Que poder que é? Não chegamos a isso. Ótimo. O que acontece? Acontece o seguinte: o poder do Zuckerberg, não subestime esse poder. Esse poder é grande. O poder dos caras do Google é grande. O problema é que poder comunicacional todos têm. O Sesc tem, o Savazone tem, eu tenho, você tem. Só que é um poder completamente assimétrico. Completamente assimétrico. Se a gente desconsiderar essa forma de poder, nós não vamos entender como é que está acontecendo a disputa agora. Então, uma outra capacidade grande de poder é reprogramar e reorganizar, conectar diferentes redes. E aí, o jornalismo entra nisso. O jornalismo, ele era, na verdade, historicamente, é ele que trabalhava o discurso do poder. Agora,
Ele não trabalha sozinho. E ele cada vez mais... O jornalismo impresso trabalha quase... Ainda tem... Por exemplo, se eu quero falar com Brasília, não adianta eu ter 1 milhão de retweets de qualquer coisa. Porque o gestor em Brasília, os caras que estão no governo, eles não entendem que a comunicação mudou. O mundo deles está caindo, mas eles, se sair no painel da Folha de São Paulo, aí sim. Aí o cara se... Opa, estão falando de mim. Então, na verdade, você tem uma fase de transição. Agora, a Folha de São Paulo tem menos leitores que o blog do Nassif. Acabou. Porque, não tem. Porque a Folha de São Paulo tem lá esporte, turismo, não sei o quê. E o blog do Nassif é só de política e economia. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, você tem uma mudança muito forte. Essa mudança, ela interfere na esfera pública. Nós vamos deixar para conversar. E o Volton, que é um Dominique Volton, ele dizia, o jornalismo televisivo é essencial para a democracia. Já era. Esse jornalismo tem um grande impacto, mas ele não tem um impacto sozinho. Lembre-se do caso Bolinha de Papel, José Serra, campanha de Dilma. Só se lembrar. Um professor do Rio Grande do Sul pegou e mostrou que aquela bolinha de papel bateu, mas que o petardo, que o Molina da Unicamp, eu tenho vergonha de ser professor universitário com um cara como aquele, o tal do Molina, que deu um parecer dizendo que 200 gramas caiu na cabeça do cara. Desculpa, gente. Se eu soltar um negócio de 200 gramas, não preciso nem jogar assim, arrebenta a sua cabeça. Mas ele deu um parecer 7 minutos na Rede Globo. Dia seguinte, mostraram que era um reflexo de luz na careca do candidato a presidente José Serra. Reflexo de luz. Cadê o petardo? Cadê o arrombo? Cadê o Molina? Não tem. Era uma farsa da Rede Globo. Essa farsa foi desmontada pela internet. Então é o seguinte, eu posso fazer farsa? Posso. A internet reage, os internautas reagem. Pro bem e por mal, porque eu tenho várias farsas montadas na internet também. Eu não estou fazendo juízo de valor. Eu só estou dizendo que a comunicação ficou complexa. Bem mais complexa do que nesse período. O Savazone está pressionando aqui, então o Estado... Eu não tenho mais tempo, acabou. Aí eu responderia a pergunta. E a credibilidade? A credibilidade dentro desse cenário que eu perdi muito tempo falando, a credibilidade, que é um elemento chave da democracia, da imprensa, dos veículos de comunicação, ele tem que enfrentar duas coisas. A diversidade de opiniões, o ecossistema se inverteu, qualquer um pode falar, qualquer um pode colocar suas verdades, qualquer um pode querer pautar a sociedade, porque antes quem pautava era a imprensa só. Agora não, eu posso, do meu blog, querer pautar a sociedade e posso ser bem sucedido em pautar a sociedade. Como que ela vai sobreviver a essa diversidade? Quem tem credibilidade? A Veja ou eu? Eu digo, eu. A Veja não tem nenhuma. Nenhuma credibilidade. O número de furos que eu dei no meu blog e nos meus twitters são incomensuravelmente menores do que a Veja. E outra, eu não estou a soldo é recebendo grana, a serviço de interesses obscuros, os meus interesses são claros. Eu tenho posição política, tal, todo mundo sabe qual que é. Então você sabe a que interesses eu sirvo. A Veja não é claro. Então é o seguinte, é uma guerra ali. É uma guerra de diversidade. E por fim, será que a credibilidade dos veículos vão resistir à velocidade? A velocidade das redes sociais, a velocidade da banda larga, a velocidade das mensagerias instantâneas? Aí eu te pergunto, como resolver o problema nós lá no Fizli, não me lembro, Fórum de Software Livre em Porto Alegre, lá de repente pinta uma mensagem. Opa, Michael Jackson morreu. Putz, morreu? Morreu. Michael Jackson morreu. Morreu ou não morreu? Todo mundo trocando. Ficamos lá, tipo, 2 horas, trolando, brincando. Sei lá, coitado, o cara morreu, né? Falando que ele tinha morrido ou não. A Folha de São Paulo, os jornais sabendo aquela buza, uau, o cara morreu, não morreu. E eles não dando. Por que não davam? Sabe por quê? Por quê? Aí um jornal considerado
incrível, né? Um jornal tradicional resolve falar, gente, para com isso. Vou pro abraço. Michael Jackson morreu. E aí todo mundo, toda a cadeia de jornal no mundo, Michael Jackson morreu. Só que ele já estava morto. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, pro mal agora, Romeu Tuma estava vivo e o UOL, com aquela coisa do Michael Jackson na cabeça, eu agora vou resolver esse problema da credibilidade, da velocidade. Romeu Tuma morreu. O Romeu Tuma falou, só eu não morri. E ele não morreu. Mas você ri, mas... Ele poderia ter falado isso tweetando, né? Ele poderia... Aliás, teve Twitter. Teve o Twitter do filho dele dizendo, mataram meu pai nas páginas e tal. E qual o problema disso? Pode parecer brincadeira, e em alguma certa maneira, mas não é brincadeira o seguinte. Como você trabalha com velocidade e as redes sociais e como você faz. A credibilidade está afetada? Quem tem medo do Twitter? Quem tem medo da velocidade? Entendeu? Essa que é a questão, eu acabei. Peço desculpas. Peço desculpas aí. Obrigado. Não peça desculpas. Não ia dar tempo, não ia dar tempo. Não peça desculpas. Não ia dar tempo, era a gente muita traz você coisa. de novo para um outro encontro. Queria passar a palavra então para o Yoda, para ele fazer uma primeira provocação, tomando como base a intervenção polêmica, sempre polêmica do Sérgio, e podendo questioná-lo ou acrescentar algo. Legal, obrigado Rodrigo, Lia, pelo convite. Prazer sempre ouvir o professor Sérgio. Eu queria seguir um pouco a reflexão que o Sérgio fez das transformações que aconteceram na forma de relacionamento das pessoas, na forma de produção industrial, na forma de compartilhamento do conhecimento, a partir acho que de um tema que passou por todas as três palestras que a gente discutiu aqui hoje, que é a discussão sobre diversidade cultural, basicamente, que acho que é sobre isso que a gente tem falado, sobre isso que a gente tem lutado, é isso que a gente tem defendido, é por isso que a gente tem trabalhado, acorda todo dia. A gente acredita muito que a partir da democratização dos meios, que essa revolução embrionária que a internet possibilita vem trazendo, a gente, a partir da diversidade das expressões, da valorização da liberdade da expressão de cada um, a gente consiga finalmente buscar as soluções, né, fazer as reflexões necessárias dos problemas que a sociedade tem hoje e com isso, como o Rovai falou, resolver a questão agrária, discutir as questões ambientais, discutir as questões de saúde, discutir todas as outras questões de educação. E esse debate da diversidade cultural, acho que ele teve muito presente nos anos 70, né? Teve retesado por muito tempo, a partir das discussões da Unesco, que foram esvaziadas, e a gente teve avanços fortes nesses últimos anos, e acho que passa muito pela força do próprio do governo federal, né? Acho que com a discussão do Ministério da Cultura, na aprovação da Convenção da Unesco pela promoção e proteção das diversidades culturais. Então a gente tem documentos internacionais que acho que norteiam as atuações dos governos com políticas públicas que passem a incentivar essas diversidades de expressões, mas acho que as experiências de políticas ainda são poucas e embrionárias. Mas essa discussão da cultura e da comunicação, quando o Ministério da Cultura, com Gilberto Gil, começou a tratar essas questões e trazer algumas experiências, como os pontos de cultura, os pontos de mídia livre, o incentivo ao uso de software livre com os pontos de cultura, o próprio governo federal com o Sérgio travando muitas batalhas, tendo grandes frustrações também, naturalmente, que essa disputa é permanente. Mas ao mesmo tempo que muitas mudanças aconteceram, né, em vários sentidos, o Ministério da Cultura tentava ali construir uma discussão de políticas culturais, políticas públicas para a cultura, e ao mesmo tempo, que eu acho que é o mais interessante, o mais fundamental nessa discussão, é uma mudança na cultura política também. A política se transforma com essas transformações todas de relação com as tecnologias da informação e da comunicação.
E essas mudanças, acho que passam basicamente por dois princípios que hoje têm sido muito defendidos e em alguns momentos naturalmente deturpados, que é a partir da discussão, primeiro, do diálogo, da participação da sociedade na esfera pública, na discussão pública. Isso acho que a gente teve avanço, sem dúvidas, com os processos de conferências todos que a gente vem amadurecendo, né, no momento que a gente para pensar naquilo que vem sendo feito, e isso sendo estimulado pelo governo federal, naturalmente, há uma avalanche de discussões, de novas expressões. Algumas discussões mais embrionárias, mas na cultura a gente teve alguns avanços nesse sentido, construção de um plano, do sistema nacional, apesar do Ministério hoje não estar indo muito para o lado que a gente gostaria que caminhasse, mas acho que essas mudanças são presentes, né? O sistema de saúde mesmo acho que amadureceu muito para um modelo que ainda não é o ideal, mas ele vem se consolidando. A gente teve a experiência da discussão da conferência de comunicação, alguns aqui participaram desse processo. Em 2009, no primeiro ano de gestão dos governos municipais, aqui na Baixada, algumas cidades realizaram essas discussões, tiraram propostas, demandas com os governos participando, mas de fato a gente não conseguiu até agora aprovar nada. O caso Cubatão, por exemplo, fez a sua conferência municipal, com todo o apoio do governo municipal. Uma das propostas que foram tiradas era a discussão do uso de software livre, tanto na gestão pública quanto na escola, mas as últimas notícias que a gente tem sobre o governo de Cubatão e a Secretaria de Educação são parcerias com a Microsoft, viaja para cá, compra computador para lá. Então, acho que nesse sentido a gente tem que amadurecer muito no envolvimento da participação. Então, uma primeira provocação: qual que é o papel do Estado, qual que é o papel da sociedade nessa provocação, no incentivo ao diálogo. E segundo, a relação à transparência, né? O acesso aos dados públicos, a gente tem evoluído no sentido de ter uma base legal que cobra, né, que exige essa transparência, mas ao mesmo tempo as práticas da estrutura administrativa do Estado não está preparada para esse novo cenário, né? Nem também em relação ao diálogo. Eu falei em relação à conferência, mas coloco aí no pacote a discussão de audiências públicas, a criação de ouvidorias em prefeituras e órgãos públicos. Algumas cidades mais maduras, se a gente pegar na nossa região, por exemplo, estão mais estruturadas nesse sentido, mas a grande maioria não está preparada para atender, para conversar com a população. Na prefeitura de Praia Grande, por exemplo, a gente não tem uma ouvidoria estruturada, mas ao mesmo tempo tem uma vontade muito grande dos profissionais que lá estão de comunicação em incentivar esses tipos de processo, num conflito, numa disputa nossa diária. A gente tem conseguido fazer isso a partir da internet, mas também é um falso debate, tem algumas questões que você não consegue levar à tona, mas tentando dar uma atenção, além daquela visão de uma assessoria de imprensa que atende uma visão de um prefeito, mas essas coisas dependem muito das pessoas que estão lá. E essas discussões, quando a gente trata a discussão do jornalismo digital a partir de um foco, de uma visão de uma sociedade que funcione a partir da sua diversidade, é fundamental para isso, né? Então eu queria que o Sérgio e o Rodrigo comentassem um pouco sobre essa relação Estado-sociedade, quais são os caminhos, quais são as alternativas, quais são as possibilidades de construção, e também pensando na mudança na questão profissional, né? A gente está falando do jornalismo enquanto técnica de reflexão da sociedade contemporânea, que acho que é uma coisa que não acaba, né? A técnica passa para os não jornalistas, para os jornalistas não formados, para as pessoas que criam, que usam as técnicas para produzir o seu conteúdo pessoal ou de seus grupos, de suas redes sociais. Mas e os profissionais de comunicação? Quais são os desafios? Acho que o Sérgio já pontuou algumas coisas, mas quais são as possibilidades de construção nesses novos cenários? Obrigado, Yoda. Você já quer acumular um pouco mais para responder vários? Ou quer já retomar a palavra? Eu te dou 3 minutos, se você quiser. Você quer responder? Bastante, vai.
eu acho... gracinha, cara, 3 minutos. Não, eu acho legal, mas é assim, eu não sei como é a dinâmica. Eu posso fazer uma... A gente estava falando e a gente estava perguntando e respondendo, assim, até agora. Não, tudo bem, então. Eu queria, então, falar uma questão do fim aqui, depois eu volto a outras questões que você colocou, para não ficar falando só eu, né? Mas é assim, eu estava dando aula na Casper Libero ainda, quando acabou, ou quando foi votado, na verdade, o fim do diploma como obrigação para o jornalismo, ou jornalista exercer a profissão, né? Aí vários alunos meus falam, pô, então para que eu estou estudando aqui? Agora eu não tem mais sentido, né? Eu falei, olha, eu sou originalmente de uma profissão que não tem regulamentação dessa forma. Qualquer pessoa pode fazer uma pesquisa social. Qualquer pessoa pode escrever uma análise sobre a sociedade empregando técnicas científicas ou não científicas. Não é só sociólogo que pode fazer pesquisa social. Não é só antropólogo que pode fazer etnografia. Não é... então, veja, qual é a questão? A questão é a seguinte, não é por isso que eu deixei de fazer sociologia. Eu queria estudar sociologia. Eu acho que quem quer estudar, na verdade, comunicação, que tem vocação para comunicador, deve estudar o que a gente chamava antes de jornalismo. Eu não gosto da palavra jornalismo, porque ela é muito vinculada ao mundo industrial. É de jornada, ela vem de uma ideia que não tem mais a ver com o nosso tempo. A própria ideia de jornal diário tem a ver com a jornada de trabalho diária, tem a ver com o mundo funcionava diariamente, né? E para a noite nasce tal. Os organismos nossos funcionam assim, mas a humanidade é híbrida hoje. As bolsas de valores não param, elas puxam as informações, o capital especulativo puxa. O que está acontecendo é de interesse de segmentos da sociedade. Na verdade, nós precisamos observar que a conexão de tudo, de todos os cantos do planeta nessa rede, ela altera muito o formato e o modo com que nós precisamos e podemos nos comunicar. Então, veja, então não preciso mais de comunicador. Pô, desculpa, eu discordo. Nunca se precisou tanto de comunicadores como hoje. Nunca, porque a questão central é a comunicação. Então, veja bem, eu preciso de um comunicador que possa ser de uma empresa de comunicação, que vá cobrir o que está acontecendo lá no Afeganistão, porque o blogueiro não vai necessariamente fazer um trabalho de reportagem, de análise ou de levantamento minucioso dos fatos. Isso vai continuar tendo que existir. Então, por mais que você mude o nome, eu preciso de um profissional de comunicação que a formação dele não pode ser mais aquela formação do lead lá, aquele negocinho. Essa que é a questão. Eu preciso de uma formação muito mais pesada agora. Agora que faz sentido, mais do que nunca, uma escola de comunicação. Antes, eu quero dizer a vocês, eu acho que tinha pouco sentido. Hoje tem muito sentido. Por quê? Porque ele tem que saber... Ele tem que estar apto a trabalhar com o mundo das redes, com o mundo das fontes, onde o cidadão é fonte, onde tem 15 mil teorias sobre isso, onde o que está acontecendo sem parar, o ritmo é cada vez mais difícil até para você checar uma informação, você tem que saber como que você faz isso. Ou seja, eu estou chamando a atenção de vocês o seguinte, uma empresa hoje, ela precisa se comunicar diretamente nas redes. Então, ela precisa de um comunicador. Então, antes, você poderia falar, ela precisa só de um
cara de relações públicas que se organize releases para a imprensa. Negativo. Precisa de gente que atue, que tenha estratégias de rede, de diálogo, de defesa de reputação, de enfrentamento do que está acontecendo, de como que a informação ela caminha, como que ela é analisada, ela é, na verdade, ressignificada nas redes. Então você precisa de profissionais para fazer isso. E você precisa de empresas de comunicação que trabalhem com a cobertura de alguns fatos. Nunca essa história, então acabaram os jornais, aquele sentido, você vincula a empresa de comunicação ao meio jornal. Eu não acho. As empresas de comunicação, a BBC, que é uma empresa de comunicação, ela está cada vez mais com a audiência crescendo. E tem outros que estão com a audiência caindo. É claro, porque para alguns eu não preciso ler aquilo. Aquilo eu abro a minha timeline no Twitter, eu já tenho mais informação do que aquela empresa me dava. Então eu prefiro ir no Twitter, que aliás eu interajo. Sérgio, é isso. Eu queria fazer um link aqui com algumas coisas que você apresentou no início da sua fala, puxando aí para esse novo perfil do comunicador, que é a questão do software, né? Do conhecimento do software. Então eu queria que você falasse um pouquinho o seguinte: como que você imagina que pode acontecer essa popularização do conhecimento de software? Se existe alguma política para isso, alguma política pública? O que isso pode impactar neste novo profissional da comunicação e no jornalismo? E queria que você desse alguns exemplos também dessa relação. O que eu acho é assim, eu vou dar um exemplo de uma coisa que aparentemente não tem nada a ver, né? Olha que loucura. Se as operadoras de telefonia do planeta conseguirem mudar o modo de funcionamento da internet e poderem filtrar o tráfego sem isso ser crime, filtrar o tráfego é o seguinte: conforme a minha análise, eu posso estar errado, mas eu acho que não estou, portanto, por isso que eu falei vários dados, passei e tal. A minha análise indica que a principal forma de comunicação que não seja face a face é a comunicação em rede. Não é a televisão, é a comunicação em rede. A televisão hoje tem muito impacto ainda, mas ela está perdendo gradativamente. E a comunicação em rede é muito, muito interessante, porque por ela passa pelos cabos controlados pelas operadoras de telefonia, passa a nosso e-mail, o nosso vídeo, o site que a gente quer abrir, mas passa também meios de pagamento, serviços que são prestados, ou seja, pelo mesmo canal passa uma série de atividades que nós podemos chamar de comunicativas. Pois bem, olha os caras que controlam os cabos, a rede física, descobriram que tem um poder gigantesco, porque pela rede física das operadoras de telefonia passa a nossa comunicação. Aí eles perceberam o seguinte: opa, eu tenho... me lembrou o He-Man, eu falei, eu tenho a força, mas não é isso. Eu tenho muito poder. Que poder? Poder de controle. Poder de controlar. Então o que eles perceberam? Eles podem precificar de maneira diferenciadamente, eles podem não ser neutros em relação ao conteúdo que passa pelos seus cabos. Por isso que os americanos chamam essa realidade da internet que funciona hoje é de net neutrality, ou neutralidade da rede. Ou seja, quem controla os cabos tem que ser neutro em relação ao fluxo de informação que passa por eles. Só que eles perceberam que são um setor da economia do Brasil que fatura 180 bilhões por ano. 180 bilhões eles faturaram no último ano. E você vê o poder econômico, só para vocês compararem, quanto vocês acham que todo o setor de radiodifusão, incluindo a Rede Globo, a poderosa Rede Globo, faturou no ano passado? Vocês acham que passam de 10 bilhões?
todos somados são quase 9 bilhões. Mas repare, 180 contra menos de 10. E nós estamos falando de uma operação que controla os cabos, essas operadoras que fazem a telefonia, mas que são donas de portais como Terra, que são donas de processos de convergência digital. Esses caras têm muita força econômica, portanto, têm poder político. E o que tem a ver com o que ela falou? Se nós não soubermos que se o cara puder alterar a ideia, o princípio de neutralidade da rede, e ele puder filtrar o tráfego, se ele puder filtrar, dizer o que passa e o que não passa, a primeira coisa que cai, a liberdade de expressão. Segunda, a liberdade de criação. Terceiro, a diversidade cultural. Por quê? Porque eles vão filtrar o tráfego por motivos técnicos. O que é motivo técnico? O que é motivo técnico? E eu já emendo com uma outra pergunta aqui do chat, que Sim. também recuperando aqui a questão colocada pelo Yoda. Qual a relação do Estado com essa comunicação em rede? Então, a relação do Estado por exemplo, eu vou continuar nesse meu exemplo, eu poderia dar outro. Se o Estado permitir que as operadoras possam filtrar o tráfego, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, a operadora vai poder dizer o seguinte: você não pode baixar música na tua casa. Você não pode baixar música. E o pior, eu lá na Federal do ABC crio um novo protocolo, estou criando, porque a internet é isso, a internet não é uma obra acabada. As pessoas estão criando coisas ainda, gente. Mal começamos. Entendeu? Então o que acontece? Eu estou criando um protocolo novo, uma tecnologia nova, e vai passar pelos cabos da Telefônica, que agora se chama Vivo, sei lá. Mudaram de marca porque é muita reclamação no Código de Defesa do Consumidor. Mas, enfim, tá passando lá um protocolo novo, uma tecnologia nova, e o cara tem poder de filtro. Sabe o que ele faz? Ele mata o pacote e diz assim: o que é isso que está passando na minha rede? Passa na minha rede o que eu quero. Então eu queria entender como é que eu ia criar o YouTube se eu não pudesse transferir imagem via IP. É uma tecnologia. O jornalista tem que saber disso, o comunicador? Tem. Porque é o seguinte, os meninos que criaram o YouTube, eles pegaram imagens de vídeo e passaram como se fosse o quê? Como se fosse um e-mail. Passaram como se fosse dados quebrados de texto. Só que eles estavam quebrando o quê? Vídeo em movimento, imagem em movimento. Bom, a operadora poderia falar o quê? Isso não passa na minha rede. Ah, para passar tem que fazer um negócio comigo. Ou eu deixo, ou você é meu sócio. Então, na verdade, é o seguinte, o que está em questão quando se quebra a neutralidade da rede? No mundo do jornal, rádio e TV, você só precisava ser a favor da liberdade de expressão. Aqui não. Você precisa, se você quiser ser a favor da liberdade, você tem que ser a favor da liberdade de expressão, de criação de conteúdo e de criação de tecnologia. Porque eu posso criar uma tecnologia nova que se adeque ao meu formato de comunicação de conteúdos. E aí que está a questão do software. O nosso comunicador no Brasil fica pensando só em texto, tal. Não, nada impede ele que crie não só um novo conteúdo, mas também uma nova forma de expressar o seu conteúdo. O que é o Twitter? O Twitter é um nanoblog. Quem inventou o nanoblog? Alguém inventou. E não é legal? Para alguns é, para outros não. Mas trouxe milhares de pessoas para aquela plataforma. Seguindo o Castells, essa criação trouxe pessoas interessadas em se comunicar instantaneamente de uma forma que é aquela do nanoblog, de posts rápidos e tal. Que hora é chat, hora é postagem, hora é síncrono, hora é assíncrono. O que eu estou chamando a atenção é, quem cria aquilo? É um cara, engenheiro de software? Software é um problema de engenheiro? Não. Software hoje é um problema de comunicador. Porque para eu me comunicar, eu preciso de programar o jeito que eu vou me comunicar. Então, concretamente, isso é uma coisa que a gente precisa avaliar se é correto ou se não é correta. Mas eu acho que eu defendo que os menininhos aprendam algoritmos e software desde
do começo da escola. Eles têm que aprender lógica de programação desde o começo da escola. Aí você fala assim, não, por exemplo, eu sou comunicador, eu odeio matemática, beleza. Só que é o seguinte, o mínimo de matemática a gente tem que ter para viver na sociedade industrial, o mínimo. Senão a gente não vive. Aliás, tem gente, analfabetos, na nossa linguagem culta, norma culta, que não dominam a norma culta, mas dominam a matemática. Porque a matemática, para o dia a dia, é muito importante. Eu digo a vocês, dominar lógicas, ou entender o que é o software, é tão importante cada vez mais, tal como é a matemática. Aliás, o software tem a ver diretamente com a matemática, um tipo específico de matemática. Mas não é só isso. O software é o elemento, é a mídia, na verdade. O Manovich tem uma outra percepção, mas eu digo a você, para mim, software é uma das principais mídias. Por quê? Porque ela carrega o conteúdo que você vai falar. Então, saber bolar, saber pensar, saber criar, saber criticar esse invólucro é tão importante quanto um comunicador antes criticava uma manchete de jornal, um formato de uma revista e tal. Por quê? Porque é o elemento intermediário da comunicação. É nesse sentido que eu falo que o Estado tem que garantir liberdade, tem que garantir liberdade de criação, de expressão. Para isso, ele não pode deixar as operadoras, que é um setor da economia, pôr o pé e dominar o conjunto da comunicação a partir da posição deles de domínio, de gerência, de gestão dos cabos. Os cabos por onde passam os fluxos. Isso é muito grave. Se eles puderem fazer isso, e está em guerra aqui no Brasil. Aqui no Brasil, nós estamos discutindo uma lei que chama Marco Civil. O governo estava do nosso lado, o governo da presidenta Dilma. Ela ainda está do nosso lado, mas o Ministério das Comunicações passou para o lado das operadoras de telecom. Estão contra, agora o Ministério, desculpe, está contra a neutralidade da rede. Então, a briga vai ser bem pesada. Está aberto também para quem quiser se inscrever. Eu queria aproveitar só para dizer que uma das coisas que a gente vem pensando, inclusive como decorrência desse primeiro exercício, que é a construção dessa semana de conversa, e a gente tem conversado com o Creteu. Aqui em Santos existe um grupo que já se reúne, e o Creteu pode depois contar um pouquinho mais, para quem quiser também, no final, pegá-lo ali e conversar um pouco, que é um grupo que trabalha as questões de tecnologias e tecnologias livres aqui na Baixada, né, que é o grupo de compartilhamento do conhecimento Santos Dumont, GCC Santos Dumont. Tem uma lista de discussão, faz um trabalho já acumulado aqui. É interessante que a gente quer construir uma proximidade ao longo do tempo para a gente trazer esse debate sobre as questões do software e sobre as formas de interpretar, e inclusive iniciações sobre essas linguagens todas, para quem se interessar e quiser se aprofundar, que sem dúvida é não só um diferencial competitivo, mas uma questão que vai se colocando cada vez mais fortemente para o comunicador, de uma maneira que a gente que vem de uma outra formação possa também compreender, possa acessar essas coisas. A gente, às vezes, e posso falar compartilhando abertamente isso, a gente sente um afastamento e uma dificuldade gerada também pela própria forma como a tecnologia se organiza. Não é à toa que elas são organizadas em caixas pretas, como a gente diz, né? Elas são feitas para produzir obsolescência, para que a cada 2 anos a gente tenha que trocar o nosso aparelho celular pelo Hyper Blaster novo aparelho celular, que é a forma como essas companhias, né, as empresas também tratam para que a gente tenha que seguir evoluindo, né? Assim, para você conseguir fazer uma atualização do Android, do seu sistema operacional da Google, da versão que você comprou no seu aparelho de 1 ano e meio para cá, para essa atual, é uma guerra, né? Assim, é super difícil. Você tem que ter, né, uma série de... Por quê? Porque é uma forma de criar esses mecanismos de proteção e impedir que a gente possa ir evoluindo em conjunto. Então tem todo um trabalho também gerado por um conjunto de corporações que também tentam evitar e dificultar
que as tecnologias sejam mais acessíveis. Então, um dos aspectos fundamentais desse trabalho que a gente faz com cultura digital, que tem a ver com todo esse debate que a gente vem fazendo hoje, é o de a gente dessacralizar essas tecnologias, a gente abrir essas tecnologias, abrir de fato olhar por dentro, aquela curiosidade infantil que a gente tinha de desmontar as coisas. É preciso retomar isso, trazer essa discussão para esse nível também, porque sem isso a gente não consegue fazer as perguntas corretas e aí fazer o exercício de desmontar para poder criar novas, né? Quando a gente vai fazer, por exemplo, um estudo de um texto, estudando, por exemplo, como escrever, é fundamental que a gente observe os grandes escritores, que a gente às vezes copie os formatos, que a gente veja como eles escreveram, né? A mesma coisa com a linguagem de programação e a mesma coisa com o software. A gente precisa poder ver e entender o que tem por trás e às vezes isso não é possível. Então acho que é legal, é só como uma sinalização de que tem esse objetivo. Esse objetivo é um objetivo que está latente, né? A gente está pulsando e a gente quer tentar trabalhar. Essa é uma das dimensões, uma das linhas diretrizes da atuação da Casa da Cultura Digital aqui em Santos. Não sei se temos mais perguntas da rede. Nós temos bastante lá e pouco aqui. Se alguém quiser, fica à vontade, levanta a mão que eu passo a palavra para cá. Bom, então já vou emendar com duas questões aqui da rede. Uma, perguntando o seguinte: qual a influência da internet na disputa de poder nas eleições de 2012, por exemplo? Eu já vou fazer a outra, mas eu sei que essa o Serginho vai falar bastante, pensando o seguinte: e como fazer para incluir as pessoas que estão fora do universo digital nessas questões todas que foram abordadas até agora? São perguntas bem simples, bem professor. simples, não. Inclusive... Você tem 2 minutos para cada um. Acho que nem é necessário. Né? Olha, a questão da inclusão digital, primeiro eu queria fazer uma propaganda, então. Tem um blog meu, que eu não me lembro exatamente, mas é assim, samadeu.wordpress.com. Lá tem os links para os livros que podem ser baixados. Um deles, eu tenho 2 livros, na verdade um livro, e participo de 2 coletâneas que discutem esse negócio da inclusão e exclusão digital. Na verdade, eu acho bastante complexo essa discussão da inclusão digital. É muito complexo. Vou dar só um exemplo da complexidade. O Pierre Levy, aliás, ele esteve aqui em Santos uma vez, né? A gente trouxe. Ele está em São Paulo agora, hoje e amanhã. O Pierre Levy, ele disse no livro dele, no Cibercultura, que esse negócio de inclusão digital não é um problema. Que quando nasce uma tecnologia, ela nasce excluindo os que não a dominam. Logo, ela nasce criando um enorme oceano de exclusão. E aí, com o tempo, ela inclui. Essa é a lógica dele. A lógica do Pierre Levy. Eu, particularmente, acho que em termos assim, neutros e assépticos e ahistóricos, eu posso dizer que sim, estruturais. Desculpa, eu estava tentando encontrar a palavra. Em termos estruturais, ele tem até razão. Mas em termos históricos ele não tem. Nós temos um país hoje, concretamente hoje, nós temos no Brasil 10 milhões de analfabetos. Eu estou falando em língua portuguesa. Eu quero só lembrá-los e lembrá-las que 10 milhões é um número igual à população de Portugal hoje, que é o país que nos colonizou. Então, isso depois de não sei quantos anos de escola pública e tal. E a tecnologia alfabética, isso é uma tecnologia, até emprestando o termo do Pierre Levy, essa tecnologia não foi democratizada para todo mundo no Brasil. Imagine as tecnologias digitais, que alteram a cognição das pessoas, alteram o jeito de tratar informação, alteram o jeito de armazenar, processar e distribuir informações. Então eu queria chamar a atenção que, apesar da complexidade, eu acho o seguinte: nós temos que agir, no mínimo, para garantir que não o acesso em casa, mas o acesso público a quem quiser ter acesso.
Isso precisa estar garantido a todo brasileiro. Eu defendo isso claramente, por isso que eu defendo equipamentos públicos de acesso gratuito à rede mundial de computadores. Eu defendo isso porque isso é fundamental para que a gente possa, na verdade, a partir de inteligência, de tecnologias de inteligência, romper formas de reprodução de miséria, formas de reprodução de pobreza. Então, eu acho que a inteligência ajuda muito nisso. Então, eu queria só dizer que quais são essas políticas? São várias. Vão desde cidade digital, abrir o sinal, colocar equipamentos públicos nas ruas, usar computadores. Hoje nós temos uma massa de computadores inservíveis, computadores que vão ser... Pô, só o Banco do Brasil ano passado jogou fora 200 mil computadores. Por que você não recicla isso e coloca junto com, na verdade, equipamentos urbanos, pontos de ônibus, tal, faz de 5 computadores virar 1, põe uma plaquinha wireless, abre o sinal, o cara chega lá, conecta, você cria uma série de instrumentos que o que seria lixo eletrônico, você faz transformar em equipamento urbano para as pessoas, para as cidades. Isso aí, sem custo, porque aquilo ia virar lixo. Entenda que loucura. Nossa sociedade tem... Por quê? Porque esse é o ritmo da indústria. Ah, a indústria tem que comprar. Tudo bem que os caras têm que comprar, nós temos que fazer. Nosso negócio não é só o mercado. Nossa relação é uma relação, inclusive, não é de troca simétrica, é de troca assimétrica. É uma relação de dádiva também. Não tem só compra e venda, não tem só remuneração. Então, nós precisamos trabalhar essa dimensão humana, essa dimensão pós-humana também, por que não, tecnológica e tal. É isso. E a outra questão, que é a primeira que ela levantou, rapidamente, eu acho o seguinte, a internet tem impacto nessas eleições municipais? Tem. O impacto dela não é o da televisão, aí que fica difícil, entendeu? Ela ressignifica a comunicação dos candidatos. Ela estrutura conversas que podem aniquilar uma candidatura. Ela estrutura conversas que podem suportar uma ideia. Ela é muito importante nisso. Ela é muito importante porque rede é conversa. E rede social são conversações. As redes sociais estruturam essas conversas. Qual é o erro dos caras? Achar que, eu quero medir. Medir o quê? Quero medir quanto que subiu o candidato por causa daquela propaganda. Você não vai ter isso. A rede tem um outro tipo de procedimento. Ela não é uma mídia como o outdoor, de impacto ou de televisão. Só que ela tem um elemento assim. Ela pode desconstruir, inclusive, uma mídia de impacto. Ela pode consolidar um boato. Ela pode desorganizar um boato. Ela tem um impacto grande. Sabe por quê? Porque eu mostrei ali, 70% das pessoas estão em rede social. Eu estava vendo uma coisa, é que na eleição aqui, aliás, é proibido o link patrocinado, tá? O que é link patrocinado no Facebook, no Google e tal. Mas repare uma coisa, eu estava olhando quantos caras tem Facebook na cidade de São Paulo. Se você fosse pôr uma propaganda patrocinada para atingir todos. Você tem lá um cálculo e tal, mas... Veja bem, você tem mais de 5 milhões de pessoas que estão no Facebook na cidade de São Paulo. Vou fazer uma pergunta, você acha que você vai deixar de fazer campanha nessa mídia? Se você deixar, boa sorte para você. Como fazer campanha? Aí vem o cara que está acostumado com a mídia de massa. Ficar fazendo spam, ficar fazendo não sei o quê, pode esquecer, não vai funcionar assim. Como vai funcionar? Bom, se eu soubesse, eu estava bilionário. Estou brincando, mas eu acredito muito na conversa. Eu acredito muito nas conversações. Acredito que a comparação da internet é menos com televisão e mais com... Você lembra como era a campanha antes que o cara batia na tua porta e falava, Dona Maria, eu sou João, tá aqui o folheto. É mais conversa. É menos TV. Aí, claro que você pode pôr um vídeo legal, pôr uma história, você pode passar um programa legal, você pode tentar envolver as pessoas. Mas eu acho o seguinte, acho que cada vez mais a internet vai ser o elemento chave de campanha eleitoral. Cada vez mais. E cada vez mais você vai ter um elemento
que vai mudando a campanha eleitoral. Você vai ter que trabalhar com vários mecanismos e tal. Você vai ter que envolver as pessoas. E outra, depois que o cara ganha, vou dizer mais, como é que você faz para fiscalizar as propostas dele? Ele tem umas propostas colocadas na internet, ele vai governar. Ao governar, a pergunta é, será que ele vai, por exemplo, ele vai ser transparente? Acho que vocês até vão ter uma discussão aqui sobre dados abertos no governo, que Vamos, você tinha quinta-feira a falado. gente tem uma palestra. Então eu não vou falar sobre isso, mas você tem duas oficinas. mega possibilidades de fiscalizar o poder público hoje, como nunca antes na história desse país. Bom, pessoal, eu acho que a gente vai encerrando essa nossa primeira jornada, repleta de muitas informações. Foi um dia bastante denso, né? Para quem acompanhou o dia todo, alguns rostos estiveram conosco o dia inteiro, devem estar tão cansados quanto eu já estou, inclusive, porque é uma avalanche, uma overdose mesmo de Por isso que o cara me cortou, não deixou eu terminar minha palestra. Eu tinha mais umas 20 perguntas para o Serginho. Aqui, a gente vai encaminhar para o Sérgio, para quem estiver acompanhando pela internet também, a gente encaminha, mas o Twitter dele é @samadeu, não tem problema, podem mandar todas direto para ele, porque ele responde, ele vai ficar ali fora depois respondendo, inclusive. Não agora, né? Então, e assim, dizer que eu acho que a gente tem alguns dados ali, vai repassar um pouquinho. Só queria fazer uma amarração com vocês para dizer, eu acho que teve um recado muito importante hoje, em todas as falas, que o Sérgio enfatizou agora no final e que fica como uma questão para a gente seguir caminhando. A gente saiu de uma era de comunicação baseada num discurso unívoco. Estamos falando de uma era baseada nas conversas, baseada no diálogo. Isso parece bobo, mas é uma mudança, tanto na qualidade quanto nas formas de se relacionar e na estrutura da comunicação, fundamental. Nas próximas oficinas que a gente vai fazer, isso vai ficar ainda mais interessante de notar, porque vai mostrando como isso vai sendo, em algumas perspectivas, tanto da estética, quanto das apropriações de linguagem, quanto nas formas de construir a informação, isso vai se desdobrando em inúmeras oportunidades. Para lembrar, amanhã temos oficina de jornalismo multimídia, narrativas multimídias. Na quinta-feira a gente tem sobre jornalismo hacker, dados abertos e tudo que pode ser feito com o processamento das informações utilizando essas máquinas maravilhosas. E na sexta-feira a gente tem, concluindo, uma oficina específica sobre jornalismo em redes sociais. A gente não vai transmitir ao vivo as oficinas, porque elas serão mais em formato de dinâmicas, mas a gente segue conversando. Foi um dia bastante produtivo. Queria agradecer a presença de todos que acompanharam a gente aqui no auditório e também o pessoal que assistiu a gente pela internet. A Lia pode fazer aí o fechamento, dando os dados e os números do dia que a gente enfim, do que a gente conseguiu produzir juntos hoje. Queria agradecer imensamente a presença do Sérgio Amadeu e do Yoda, que fecharam com a gente. Uma salva de palmas para eles. Espera aí, eu preciso passar as informações sobre a rede, que eu queria agradecer muitíssimo ao Silvio, que a gente vem aí já há algum tempo discutindo essa possibilidade, esse meta-evento, na verdade, essa primeira transmissão participativa do Sesc Santos. E a gente teve durante o dia, além dessa sala, cerca de 300 pessoas em mais de 10 países acompanhando as transmissões. Tivemos gente da Nicarágua, da França, da Espanha. Então, numa experiência muito bacana da gente pensar justamente essa questão de extrapolar os limites físicos e conseguir falar com nicho também, trazendo pessoas qualificadas para esse debate. Agradeço o pessoal que nos acompanhou pelo chat, participou, dando opinião, perguntas também. E espero que vocês tenham gostado. E a gente continua na rede. A Casa de Cultura Digital Santos tem um Facebook, uma página e um grupo. E a gente tem um blog também, onde todas essas informações, os vídeos e as apresentações, eles vão estar já amanhã à disposição de todos, para vocês reassistirem, republicarem e também repassarem para as pessoas. Então, obrigada, gente. Valeu. Tchau, tchau.